Eu queria que você começasse comentando algumas coisas que aconteceram no exterior em relação à imprensa, que saíram dois artigos, um no New York Times e outro diretamente no Wall Street Journal, em que se critica o ministro Alexandre de Moraes pelas ações que ele tem tomado no âmbito do inquérito, do chamado inquérito das fake news. É, o New York Times ele escreve sobre ele escreve sobre o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o defensor da democracia do Brasil. Ponto. É ele bom para a democracia? É o título que eles deram ao artigo. E no título eles apresentam e no artigo eles apresentam o seguinte, que ele falou, vou até ler o olho aqui. Alexandre de Moraes, um ministro da Suprema Corte brasileira, foi crucial para a transferência de poder no Brasil, mas suas táticas agressivas estão levantando um debate. Alguém pode ir longe demais para enfrentar a extrema-direita? Isso diz o New York Times. É o terceiro ou quarto artigo que o New York Times publica já comentando o caso do. Como é que é? O caso do Alexandre de Moraes. E aí, uma colunista no Wall Street Journal diz o seguinte: a Suprema Corte é uma ameaça ainda maior à democracia do que foram o que eles chamam aqui de revoltas do dia 8 de janeiro. Como é que você avalia essa iniciativa de dois importantes jornais dos Estados Unidos em relação ao caso da Suprema Corte brasileira? Bom, aqui nós temos dois problemas, né? E a imprensa internacional está agindo em função deles. O primeiro problema é que, à medida que uma pessoa, né, adquira tanto poder, deram a ele tanto poder, né? Poder da arbitrariedade, ele vai se convertendo numa ameaça a todo mundo. Porque se ele decidir usar esse poder contra um determinado setor, né, é uma ameaça. É a mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Moro. Em segundo lugar, eu acho que os jornais estão se preparando já para não aparecer como justificando, né, o que o Alexandre de Moraes faz, porque eles sabem que é muita arbitrariedade. É uma verdadeira ditadura. Então, né, é uma tática comum dos jornais. Eles não baterem de frente com nada, mas colocam ali, aqui e acolá, né, é, ressalvas que podem ser usadas para justificar a suposta imparcialidade do jornal, né? Nós tivemos também uma série de artigos colocados aí na imprensa nacional também sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria citar aqui o Estado de São Paulo. Eles apresentam a seguinte crítica ao ministro Alexandre de Moraes. Ele diz que é muito ruim, no editorial, eles dizem que é muito ruim que o ministro Alexandre se pronuncie em relação aos casos que ele está julgando ou que ele vai julgar fora dos autos, e que isso daí não deveria nunca ser feito por um ministro do STF. Eles apresentaram essa crítica no editorial do Estadão. A Folha de São Paulo fez um artigo parecido. A gente está diante de um movimento coordenado dos jornais para discutir a atuação do ministro Alexandre de Moraes? É bem possível. Talvez a burguesia tenha percebido que é o momento de começar a parar as asas do Alexandre de Moraes. Mas não está muito claro que seja exatamente isso, né? Mas o movimento vai nesse sentido, né? Perfeito.